Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos, diga comigo, com perseverança, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pode dizer amém? Podem sentar, por favor. Fez na sexta-feira 26 anos que eu e a minha família subimos ao Castelo de Orém antes de tomarmos posse da reunião com 12 ou 13 irmãos. E ali, diante do castelo, que eu gosto muito de lá ir, orar, falar com o Pai, olhar sobre a cidade de Orém e Fátima e o concelho, e pudemos, de uma forma sentida, apaixonada, orar a Deus para que Deus nos guiasse, para que possamos ser uma influência nesta cidade, neste concelho. E tenho como tema para a minha meditação, e como é que eu poderei definir estes 26 anos. 26 anos de ministério são, no mesmo concelho, não são assim tão fáceis, num concelho tão pequeno. Quando chegámos, há 26 anos, éramos bem desejados. Havia uma certa perseguição ainda psicológica, não física, mas psicológica. Havia uma aversão ainda ao Evangelho de uma forma muito mais intensa que hoje. Mais anos atrás, ainda pior foi em Portugal. Penso que também outros países puderam passar por essa experiência. Mas a nossa atitude, a nossa vida, o nosso exemplo, eu estou convencido que deram o seu fruto. Considero que a definição é que podemos definir por uma palavra, que escolhi esta tradução por ter a palavra, embora corramos com paciência, dizem algumas traduções e outras palavras, a palavra perseverança, constância ou resiliência. É o que nós definimos o nosso ministério. 26 anos a teimando num projeto, a teimando num sentimento, a teimando em algo que acreditamos que é o propósito de Deus para a igreja. Estamos a viver um momento de igrejas muito diversificadas. As pessoas hoje abrem comunidades dos quais chamam igreja, estão enquanto dá, estão enquanto corre bem, estão enquanto tem algumas pessoas. E nós, irmãos, eu acho que eu só serei pastor e eu só poderei desenvolver um projeto para a minha vida, porque ser pastor significa desenvolver um projeto de vida. Amém? Ser cristão é um projeto de vida. Ser pastor é cuidar dos cristãos, alimentar os cristãos, é fazer o que Jesus disse a Pedro: cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos. E nós, isso não pode acontecer se não houver perseverança, se não houver uma atitude constante em nossa vida e se no meio das adversidades não houver resiliência. Vocês entendem? A capacidade de vencer, de criar condições, de podermos ultrapassar cada obstáculo que vem à nossa vida. Um dos grandes problemas desta geração é que elas desistem por tudo, diga comigo, e por nada. Desistem do casamento por tudo e por nada. Desistem de um trabalho que podia vir a tornar-se um trabalho bom para a vida deles. Desistem de viver numa cidade onde podiam educar os seus filhos com outro tipo de estabilidade e até educação. Desistem de ganhar um salário às vezes menor, porque andam atrás de um salário maior, porque não têm um objetivo e um propósito certo de vida. E vivem, a maioria das pessoas, ao sabor do vento. E ao sabor do vento não se resiste ao vento. Ao sabor do vento não se resiste à adversidade da tempestade. Ao sabor do vento vamos para onde o vento nos leva. E nós como igreja, nós como
alguém que precisa de saber o que quer na sua vida, que este é o grande problema da nossa vida. Hoje vê-se com muita facilidade criar-se novos partidos políticos só porque discorda de coisas ali ou acolá. Vê-se com facilidade, mudam-se de partido, mudam-se de esposa, mudam-se de emprego, muda-se de cidade, muda-se de muita coisa por todas as circunstâncias, por qualquer adversidade que vem à nossa vida. Quando a atitude certa para a nossa vida é resistir, é muitas vezes quando vemos que alguma coisa não está bem, devemos lutar para melhorar. Amém? Não devemos desistir. Quem desiste não prevalece, não vence e não alcança o que deseja. Porque não existe nada que possa vingar em nossa vida, ou nada que possa ser produtivo, se não houver uma atitude de perseverança. Qualquer grande inventor, ele para chegar à grande invenção, teve que ser perseverante e resiliente. E nós muitas vezes achamos que vamos conseguir conquistar. E todos nós queremos um bom carro, todos nós queremos uma boa casa, todos nós queremos ter os melhores filhos do mundo, todos nós queremos ter o melhor terno, o melhor fato, a melhor gravata e queremos alcançar isso de forma fácil. Mas deixe-me dizer, o que se conquista de forma fácil se perde. Por isso que quem ganha os Euromilhões, as grandes lotarias, as grandes fortunas, acabam por as perder rapidamente e tornam-se mais miseráveis no fim do que eram no início, antes de serem milionários. Qualquer riqueza alcançada de forma fácil se manda para o lixo. Então, na vida cristã, nada foi fácil. A vida e a obra de Cristo, que nos garante uma salvação gratuita, ela não foi alcançada facilmente. De acordo com o texto que nós lemos, diz que Deus, não é? O autor e o consumador da nossa fé, que é Cristo, pela alegria que lhe fora proposta e a alegria que Jesus teve, foi ver-nos felizes, foi trazer esperança à nossa vida, foi trazer um propósito para a nossa vida, foi conceder-nos uma vida eterna, mas ele diz que pela alegria que lhe iria dar o fim das coisas, não é? Suportou, diz o texto sagrado, a cruz. O lugar mais vergonhoso e desprezível. Também suportou o desprezo e a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Ou seja, aquilo que para nós hoje parece fácil, não foi fácil para Cristo. Não foi fácil para alguém que é Deus, alguém que faz parte da Trindade, descer à terra para suportar tudo o que nós hoje também suportamos, mas que por causa desse suporte, dessa persistência, desse amor, ele suportou tudo para ter uma alegria profunda, a alegria de nos salvar. E o novo nascimento em nossa vida produz um sentimento de alegria quando vemos alguém a ser salvo, porque nós encaminhamos. Se não há alegria na vida de um cristão, se não há uma atitude e um propósito de vida na tua vida como cristão, significa que o Espírito Santo não habita no teu coração. Porque não há nada mais gostoso em nossa vida. Não há nada mais maravilhoso no meu coração. Não é ver a igreja cheia para que os cofres da igreja se encham, mas é ver a igreja cheia de gente salva para que o inferno diminua. É ver a igreja cheia de almas. A coisa que mais me alegraria é ter o conselho de Orem aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é aos pés, mas é de facto com uma conversão autêntica e genuína. Porque, irmãos, convencidos até o diabo está, mas convertidos só aqueles que deixam Cristo entrar no seu próprio coração. Só aqueles que se arrependem dos seus pecados. E se alguma coisa eu posso definir o meu ministério, é como sendo teimoso. Teimoso em permanecer num lugar que não tem muita fama, num lugar que não é fácil, num lugar que não é um lugar de... Quando eu convido um grande pregador a vir à nossa casa, esses que têm algum nome, raramente me dão crédito, porque não é a cidade para dar crédito.
se fosse Porto, Coimbra, Leiria, Lisboa, poderia dar mais crédito. Mas há uma coisa que me alegra, na certeza que existe em meu coração de viver o propósito de Deus que Ele extraiu para a minha vida. Deu-me. Então, nós temos que perceber, irmãos, que se queremos fazer algo de impacto, se queremos estar numa igreja de influência, nós temos que ser persistentes, temos que ser teimosos, temos que ser resilientes, temos que ser pessoas que não vão abaixo por qualquer razão. Pode dizer amém? Porque na vida dos grandes homens de Deus, eles não foram abaixo por qualquer razão. Eu gosto muito da história de Moisés. A história de Moisés revela um homem com 40 anos. Ele viveu uma vida de grandeza, de poder, de autoridade. Mas por causa da sua fé, diz Hebreus, ele não teve por maior valor ser chamado filho da filha de Faraó. Ele achou que valia mais ser filho de uma hebreia, filho de alguém que não tinha qualquer tipo de esperança humana, que não podia estar nos palácios e a comer as melhores comidas, beber os melhores vinhos, mas optou por não perder a sua genuidade, não perder aquilo que lhe foi ministrado, porque de forma milagrosa ele foi retirado das águas do rio, por milagre ele foi criado pela própria mãe, por milagre ele foi educado pela própria mãe. Você concorda comigo? Mas a fé plantada no coração gerou nele algo grandioso. Até que, ao ser expulso do Egito, ele continuou mais 40 anos no deserto, aonde casou, aonde teve uma vida com Deus, aonde teve um verdadeiro encontro com o Deus, o grande eu sou, e ali Deus lhe deu uma missão, um propósito, que levou mais 40 anos a cumprir. E nós, às vezes, queremos cumprir em 40 dias. 40 dias de jejum e está resolvido. 13 dias de jejum e está resolvido. Uma oferta especial e está resolvido. Estamos na igreja já há 3 anos, está na hora de mudar porque está resolvido. Nossa missão já acabou. Estamos nesta cidade e parece que esta cidade não tem mais nada para nos dar. Vamos mudar de cidade, vamos para uma Lisboa, vamos para um isto, vamos para um aquele. Porquê? Porque falta propósito na vossa vida. Falta propósito na maioria das pessoas. E nós, igreja, precisamos saber qual é o propósito. Eu tenho falado muito nisto nos últimos tempos. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Amados, o Senhor Jesus disse uma coisa muito gira, que parece que sai um bocadinho do contexto. Ainda que eu ganhasse o mundo inteiro e perdesse a minha alma, nada disso me aproveitaria, não servia para nada. Ainda que tu possas encontrar os maiores prazeres, as maiores alegrias nos comes e bebes, os amigos mais agradáveis, mas se tu sais do propósito de Deus, isso não presta para nada. O que vale na nossa vida é cumprirmos a missão que nos está reservada. Tem momentos na nossa caminhada, irmãos, que precisamos também de alguém, tal como Moisés, que durante 40 anos caminhou no deserto, 40 anos que não foram por culpa dele. Ele foi obrigado a viver 40 anos no deserto, quando bastavam 2 ou 3 anos para aquele propósito definido de ser cumprido. E tem momentos na nossa caminhada que precisamos de alguém que nos ajude, nos segure nos braços, como fez Arão e Ur a Moisés, para que a vitória das nossas lutas sejam conquistadas. Precisamos de ser resilientes, precisamos de pessoas como Arão e Ur, que quando viram que Moisés estava a ir abaixo e sem forças, seguraram os seus braços e por isso venceram a batalha. Não existem conquistas relevantes, conquistas para influenciar aqueles que nos rodeiam, se estivermos sozinhos. Este conselho para alcançar um propósito de Deus, eu creio, irmãos, que este conselho poderá ter um grande avivamento. Eu creio, não avivamentos que andam por aí a pregar. Há bem pouco tempo,
uma certa comunidade dizia: o avivamento chegou, e agora está quase a fechar aquela comunidade. Não é? Irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque o que é que nós queremos como igreja e como crentes em Cristo? Qual o propósito da nossa vida? À procura do que é que nós andamos? E nós precisamos de nos unir em propósito. A igreja de Atos, que muitos pregam e querem, é uma igreja que estava unida no propósito, estava unida no projeto, estava unida naquilo que era fazer a vontade de Deus. E diz que por causa disso não havia qualquer falta. Moisés precisou de Arão e Hur, Josué e Caleb para conseguir chegar ao fim. Em Êxodo 17, 11, mostra aquela história da grande batalha. Aí acontecia, diz o texto, 17, 11 e seguintes: quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as suas mãos, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para lhe assegurar sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado, outro do outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Amados, eu sou o pastor desta casa, mas todos nós precisamos segurar as mãos uns dos outros. Todos nós precisamos de ajudar o líder. Os líderes não são infalíveis. Eu preguei na sexta-feira o que o apóstolo Paulo disse: ainda não me considero perfeito, mas prossigo para o alvo, e nós ainda não chegamos à perfeição. A igreja precisa de tirar as armas de apontar uns para os outros, olhar os defeitos uns dos outros. Mas precisamos, quando olhamos um defeito, ajudar a pessoa a levantar as mãos, a sair da sua adversidade, a sair até da sua dificuldade. Há dias, foi na sexta-feira, alguém me disse assim, um amigo de muitos anos já: epá, tu és pai de muita gente, não és? Sou pai de 2 filhos. É muita gente. E agora sou avô da Maria. Não, mas não é desses, é de outros. É verdade. E ele chegou à conversa: mas olha que muitos passam-te a perna, não passam? Passam. Então, e continua. Claro que continua. Alguém aqui acha que nós devemos fazer o bem, seja a quem for, e parar de fazer o bem só porque alguém nos passou a perna? Irmãos, a igreja não pode viver. Eu estava ensinando, olhando, deixando o que para trás fica. O que para trás fica só serve para o nosso ensino, diz a Bíblia. Não serve para ficar em nosso coração. As ofensas, os maus tratos, as incompreensões, os erros dos outros contra nós, ou até os nossos erros, eles precisam de ser olhados para nos corrigir. Não precisam de ser olhados para nos prender no passado. Há muita gente, e Paulo dizia: eu estou preso em Cristo. Eu perguntava na sexta-feira: tu estás preso em quê? No passado, na ganância, no dinheiro, na vontade de enriquecer, na vontade de ser maior que os outros, ou estás pronto a ser humilhado, a ser ofendido, a ser maltratado, a ser incompreendido, para conseguires e prosseguires no propósito que Deus tem para a tua vida? Não há igrejas de impacto com 20 ou 30 pessoas. Uma cidade, um concelho de 50 mil pessoas, como o concelho de Orem, só terá impacto quando uma igreja for muito grande, mas grande em caráter, grande em conhecimento, grande em unção, grande em ação do Espírito, para vencer as obras da carne e as obras de Satanás. De outra maneira, não seremos o que queremos ser. Seremos um fogo que já não é fogo, é só fumo. E a igreja não pode ser fumo. A igreja tem que ter o fogo do Espírito. Eu gosto muito de pensar, Deus olha para a nossa perseverança, Deus honra a nossa perseverança, tal como nós olhamos para Caleb lá em Números 14, 24, que perseverou em seguir ao Senhor. E por causa disso, Deus prometeu-lhe a terra de Canaã. Deus lembrou lá em 14, no livro de Números 14, lembrou as obras que ele tinha feito para com aquele povo. E nós, meus amados, às vezes esquecemos o que Deus fez em nossa vida. Eu não posso esquecer de onde vim. Não posso ficar lá preso.
Mas eu também não posso esquecer as obras que ele fez. Se alguém nos lembra as obras que Deus fez, é o próprio Deus. Leia lá em Números, número 14 e seguintes, e você vai ver Deus a falar a Moisés que iria destruir esta nação, dizer que levantaria uma nova geração, e vê um intercessor a dizer, não faças isso. E Deus diz, ok, só vou salvar o meu Josué e Caleb, que o Josué seria o precursor de Moisés, mas porque esses guardaram e acreditaram em mim. Nós temos que entender uma coisa, irmãos. Se não perseverarmos no propósito certo de Deus, que Deus plantou em nós, se desistirmos por qualquer circunstância, não iremos ter sucesso. E eu vejo Deus a ouvir um homem e a conseguir ajudar esse homem. E vemos que todos aqueles que quiseram voltar à escravidão, Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida. Irmãos, há uma coisa que nós hoje temos visto ao longo de muitos anos. Há pessoas que não conseguem impedir aquilo que Deus tem para muitos de nós, mas conseguem atrasar aquilo que Deus tem para muitos de nós. Nós precisamos de entender, irmãos. Há uma coisa que nós ensinamos durante muitos anos neste lugar. De alguns anos para cá, nós fizemos uma pausa, se calhar errada, mas fizemos uma pausa. Havia um discipulado semanal nesta casa. Todas as semanas discipulávamos. Tínhamos uma reunião de discipulado. Discipular não é só ensinar a Bíblia. Discipular é tratar do caráter. Discipular é atacar o coração. É atacar os nossos erros. Só que há uma coisa que nós estamos a viver um fenómeno nos nossos dias. Igreja que não promove vitória, conquista, uma vida próspera, uma vida de bênção, e que promove caráter, vida correta, sermos íntegros, sérios. Pode dizer amém? Essa igreja tem dificuldade de crescer. Tem dificuldade de progredir de forma assim sobrenatural quase, para podermos usar o termo, para entendermos. Porque nós não queremos ser irritados na igreja. Não queremos dizer, não queres ouvir que dizer palavrões quando estás a trabalhar é pecado. Não queres ouvir, muitos de nós, que quando prometes uma coisa deves cumpri-la, doa o que doer. Também as pessoas não gostam de ouvir dizer que vale mais estar calado que prometer e não cumprir. É verdade. A Bíblia diz que os mentirosos não entram no reino dos céus. A gente se engasga com teologia. A teologia da doutrina das últimas coisas, a teologia disto ou daquilo, da predestinação, de uma série de coisas que não nos levam a lado nenhum e até nos podem levar ao inferno, porque quando a gente teima em certas coisas e entra com raiva no nosso coração, essas teologias podem afastar-nos de Deus. Não é que Deus tenha culpa. Não é que a teologia certa ou errada nos leve para o inferno. O que te leva para o inferno não é crer na predestinação ou se há anticristo ou se não há. O que te leva para o inferno é não ter caráter. É ser mentiroso. É ser falso. É promover divisão. É promover desunião. É promover discórdia. É viveres em prostituição oculta. É viveres o que te leva para o inferno, irmão. É dizer palavrões todos os dias. É andar a ofender e olhar para a mulher dos outros. Alô? Isso leva-te para o inferno. Isso leva-te para o inferno. Mas, amados, e nós não gostamos deste tipo de mensagem. Mas deixe-me dizer, é este tipo de mensagem que nos conduz à vida eterna. É este tipo de mensagem que gera uma igreja que fará a diferença nesta geração. É quando tu estás perante alguém que é desonesto, tu és honesto. Quando estás perante alguém que mente, tu não mentes. Perante alguém que rouba, tu não roubas. Amém? Perante alguém que te faz mal e tu só lhe fazes bem. Isto é a mensagem do Evangelho. Mas muitas vezes nós não queremos uma comunidade assim. Nós queremos uma comunidade onde a profecia, onde os profetas, onde a unção e o poder parece presente, mas tudo não passa de barulho. E nós, igreja, eu acredito numa igreja, a igreja dos nossos dias, irmãos. Não sei, sinceramente,
se vai acontecer aquilo que muitos pregam por aí. Os últimos dias são dias de grande enchente do poder de Deus. Às vezes olho para a Bíblia e vejo que são dias de grande esfriamento espiritual. Você vê na Bíblia. Já está escrito que nos últimos dias vai haver um poder muito grande na igreja. Irmão, ouça com atenção. Se a iniquidade aumenta, a iniquidade é dentro da igreja. Se o amor de muitos esfria, é porque houve muita traição. Se muitos terão comichão nos ouvidos e procurarão pregadores conforme os seus pecados, é porque a igreja está em crise. É porque há falta de ensino. E eu creio, irmãos, que os milagres continuam a acontecer. Eu acredito que os dons do Espírito continuam a acontecer e são para a igreja. Mas não acredito nessas comunidades que têm profecia para toda a gente. Têm profecia todos os cultos. Não estou a ver isso na Bíblia. Você não vê isso sequer na Bíblia. Você não vê isso na Bíblia. O que você vê na Bíblia é muitas vezes a igreja foi fundada debaixo do ensino e fundada também debaixo de poder, cura, libertação, dos dons do Espírito, mas você não vê. Você vê uma igreja como a igreja de Coríntios, cheia de problemas, cheia de gente estranha. Também havia gente boa, havia um misto naquela igreja. Um misto de gente santa, um misto de gente corrompida. Você já olhou? Você olha para as 7 cartas à igreja do Apocalipse e você olha para 7 igrejas fundadas pelo próprio apóstolo Paulo e vê todas elas diferentes. Se no primeiro século isto aconteceu, como estará a igreja de Jesus 20 séculos depois? Será que estamos melhores? Somos melhores do que aqueles que eram do primeiro século? Somos? Meus amados, Deus queira que sim. Mas, se Paulo disse, miserável homem que eu sou, quem me livra do corpo e desta morte? O bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse faço. Queridos, é hora da igreja crescer. Eu acredito na igreja do século XXI, dos nossos dias, uma igreja madura, teologicamente madura. Madura não por causa das questões teológicas refinadas, mas madura em caráter, madura em compreender os erros dos outros, madura em amar quem o rodeia, madura de uma forma tal que Gálatas 5:22 faz parte da sua vida diária. Madura. Uma igreja não exclusivista. A gente não estamos aqui para excluir ninguém, nem para ser únicos e especiais. Existe uma linha teológica que faz com que essa linha gere no coração dessas pessoas que são melhores que as outras porque são eleitos e escolhidos. Você está a ver? E os que não são eleitos e escolhidos são escória. Como que se Deus fizesse a exceção de pessoas. Queridos, nós não somos para fazer escória de ninguém. Nós não somos para considerar a pessoa que não quer Deus pior que nós. Há uma coisa que você tem que aprender. A cruz foi para ele também. A igreja, se queremos ser uma igreja de impacto no Conselho de Orém, em que faça a diferença, independentemente de quem anda por aí a pregar o que quiser, nós temos que compreender o princípio de Deus. Temos que dar as mãos ao líder e isso significa levantá-las quando ele está cansado. Parece eu que estou a mendigar alguma coisa, não estou, porque não me sinto nem cansado. Só me sinto um bocadinho mais velhote, não é? 26 anos depois já estamos um bocadinho mais velhotes, não é? Mas é isto que nós precisamos. Em Neemias vemos que a reconstrução dos muros de Jerusalém tiveram muita resistência. De tal maneira que tudo fizeram, e muitas vezes os da própria para que fosse abaixo, para que o muro não fosse reerguido. Eu tendo a precisar de tomar alguma coisa para o cérebro. Nós temos que entender, irmãos, em Neemias 4:14, Neemias exorta o povo para não ter medo de fazer e restaurar os muros. Eu, por acaso, tenho visto na casa que anda a restaurar em Espite, como é tão importante fazer muros bem feitos, não é? Agora, aqueles estavam caídos.
O mais incrível, e eu queria que você aprenda uma coisa nesta manhã, ou relembre, é que os muros não foram reerguidos com material novo, foram reerguidos com as pedras velhas, reerguidos com o material que estava lá caído. E nós, igreja, não podemos pensar que quem está velho já não presta. Não podemos pensar que aquela pessoa que errou ou falhou no passado não pode ser usada para a obra de Deus. Amados, às vezes nós queremos excluir pessoas, mas a igreja não foi chamada para excluir, mas para incluir. Claro, claro. Muitos já estão a pensar, o pastor quer aceitar isto ou aquilo. Não! Quem vem a Jesus é transformado. Quem vem a Jesus, se era prostituta, deixa de ser. Se era ladrão, deixa de ser. Se era homicida, deixa de ser. Se era isto ou aquilo, deixa de ser. Amém! Mas isso não é obra feita pelas tuas palavras, é obra que o Espírito Santo convence. A Bíblia diz que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas convence quem? Quem se deixa convencer. Quem busca. Porque a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando buscares a todo o coração. Eu gosto quando Neemias, no capítulo 6, versículo 3, ele disse que não iria, porque chamaram-no para ele lá. Eu até gostava que os irmãos lessem comigo, se calhar vamos ler estes versículos, para nos trazer à memória o que é fazer a igreja. Pode dizer amém? Isto representa a igreja. Neemias 6.1. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, já no fim, que Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinham posto as portas nos portais. Para aqui no versículo 1, antes de ir para o outro. É interessante este ponto. É importante esta referência. Porque os muros já estavam reconstruídos, mas ainda não tinham as portas. Olha, é como a minha casa de Espírito. Está quase pronta, mas falta pôr o pavimento flutuante, falta pôr as portas, falta acabar, pôr os portões da entrada dos muros, falta ajeitar o caminho lá para ficar bonito, terminar as fossas, falta e fazer ali sim, reconstruir um muro velho que lá tem em frente à casa. Vão lá ver, quarta-feira vamos se calhar recomeçar a fazer isso. Há um muro velho que eu tenho em frente à porta, à casa, que tem pedras assim deste tamanho, e vamos em cima daquelas pedras reconstruir o muro velho. Só que a minha casa não está pronta. Eu não posso arrendá-la ainda. Sabe porquê? Não tem chão, faltam algumas coisas dentro de casa, terminar a cozinha. A pintura, se Deus quiser, termina na segunda-feira, a pintura por dentro, por fora já se podia arrendar porque era só por fora, dava para pintar depois. Não me posso distrair. Tenho que acabar a casa. Foi o que Sambalate disse. Sambalate não, Neemias disse. Sambalate queria acabar com o assunto. Sambalate. Diz assim, olha o versículo 2. Epá, só faltam as portas, mas não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer, olha a maldade. Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no Vale de Ono. Porém tentavam fazer-lhe mal. E enviei-lhes o mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. É interessante, não é? Estou fazendo uma grande obra, não me posso distrair. Igreja, cuidado. Pastor Paulo Ferreira, cuidado. Estamos fazendo uma grande obra. Não podemos nos distrair. O inferno está aberto para todos os que morrem, sem Deus. Cabe a nós desenvolver e terminar o que começamos. Começaste a falar de Jesus a alguém, não abandonas. Aquela pessoa representa os muros. Representa uma obra iniciada que não pode ser abandonada. Estamos a ouvir? A Igreja de Jesus foi um projeto que ainda não está terminado. Terminado ficou o plano da redenção, mas não ficou terminado a luta para conquistar almas para Ele.
Ser testemunha dele é um projeto diário. Amado, se há um projeto de vida que Deus deu a todos nós, foi ganhar almas. Ele diz que quem ganha almas, sábio é. E Neemias disse, não posso, não vou. Há dias alguém me ligou, pastor, você vem aqui pregar à nossa igreja? Oh, meu amado, não sei se posso, mas pronto, veja lá, diga ao dia, porque eu depois digo-lhe. Tinha que ir orar ao chefe, para ver se ele queria que eu fosse àquele lugar. Porque eu não me posso distrair. A gente não se pode andar a distrair, irmãos. Cuidado com as distrações desta vida. Cuidado com o que estás a fazer com a tua vida. Tu tens um lar. O lar é a tua igreja principal, a tua casa. Tua esposa, teu marido, se tens filhos, os teus filhos, tens que cuidar deles primeiro. Eles são a tua principal igreja. A segunda é os que te rodeiam. Porque Deus disse para amar o próximo. E o próximo não é aquele que está distante no Brasil. Também pode ser, é mãe, é pai, é irmão, tudo bem. O próximo é quem está à tua volta. Que influência estás tu a ter para com as pessoas que te rodeiam? Que palavras dizes tu a quem te rodeia? Como tu revelas o teu cristianismo a quem te rodeia? Como tu revelas a tua integridade? Se há coisa que nós estamos a ser difamados, e olha que a conversa não é de português, foi de brasileiro. Pastor, antigamente, quem é que me disse isso ontem? Ou foi ontem ou foi anteontem? Que me disse, pastor, no Brasil, quando... foi a minha nora, acho que foi a minha nora, a Michelle. Quando as pessoas sabiam que era pessoa de igreja, arrendavam casas, faziam os negócios, porque está há 30, 40 anos. As pessoas acreditavam nos crentes. Falavam mal deles, mas diziam que eram gente séria. Hoje ninguém quer negociar com pastores nem com ninguém da igreja. Por isso os maiores mentirosos e maiores caloteiros. Desculpe, é verdade, são vocês que dizem. Hoje dizem isso, irmãos. E em Orem, há 26 anos, quando aqui cheguei, havia uma comunidade de 10, 12 pessoas. E as pessoas, a pouco e pouco, sabiam que pertenciam à igreja do pastor Paulo, nem pediam fiador as imobiliárias que aí estavam. Vai à sua igreja. Até me ligavam, anda aí na sua igreja a pessoa tal, anda. Então vou arrendar. Agora não sei como está, não é? Como meu filho tem uma imobiliária, não é? Já é concorrente deles, já ninguém me telefona. Irmãos, ouça, nós temos que ser conhecidos como as pessoas mais sérias deste concelho. E que falta de améns. E ali também de Tomar, temos aqui 2 famílias de Tomar, que vivem em Tomar, e por aí fora, irmãos. Nós temos que ser as pessoas mais honestas. Ser cristão é ter Cristo. Ser cristão é ser luz. E não nos podemos distrair com o nosso testemunho. Às vezes erramos, eu sei, mas não custa nada chegar a quem tu erras já. Não temos que não temos de ter vergonha de chegar ao pé de quem erramos e pedir perdão. Certo? Amém? Agora, irmãos, sério, nós precisamos de compreender que Neemias não quis ir àquele lugar porque estava ocupado a fazer uma obra. Paulo, em seu ministério, o apóstolo Paulo enfrentou grandes tribulações e perseguições, mas perseverou na sua missão de pregar o Evangelho. 2 Coríntios 11, 23 a 28, eu não vou ler, mostra como ele combateu. Ele diz em 2 Timóteo também 4, 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É uma poderosa afirmação de perseverança até o fim. Igreja, a ICIR, ela não é uma comunidade ligada a 50 mil igrejas. Estamos ligados à Aliança Evangélica, estamos ligados a muitas comunidades amigas, mas somos uma igreja que tem um alvo, uma igreja que tem um propósito, levantar uma igreja de impacto. Amém? E isso não é fácil. Se trabalharmos para a manutenção, as pessoas hoje até faltam um bocado de irmãos,
se trabalharmos para a manutenção, os que temos chegam. Só que eu não estou feliz. Eu quero ganhar 50 mil vidas neste concelho. Há 50 mil vidas para ser ganhas. Amém? Eu posso ser o melhor pregador do mundo, mas não vou salvar 50 mil vidas. É vocês que têm que fazê-lo comigo. Porque só assim se consegue atingir grandes alvos. Talvez a igreja precise que se levante uma igreja para mostrar a importância de não ter 1000 igrejas na mesma cidade, mas ter igrejas de impacto, igrejas sérias, igrejas apaixonadas. Porque se tivermos 1000 pessoas salvas em 50 igrejas, dá pouquinhas por igreja. Nenhuma vai ter impacto. E o diabo descobriu um método muito bom de reduzir as igrejas, de enfraquecer as igrejas. Mas nós podemos fazer a diferença. Eu acredito nisso. Uma igreja de impacto. Uma igreja de impacto de tal maneira que as pessoas olhem e digam: Deus está ali. Deus habita naquele lugar. Deus é honrado naquele lugar. Ali há adoração verdadeira. Ali há uma igreja que verdadeiramente se adora e se ensina a palavra de Deus. Amém? Amados, nós não fazemos a defesa da exploração da bênção, porque infelizmente muita gente transformou a igreja num negócio, mas a igreja precisa ser um lugar de enorme bênção para a vida de quem entra. Vamos promover os dons do Espírito. Vamos promover como Deus curava, Deus cura e Deus continuará a curar. Vamos promover como Deus traz revelação. Vamos promover como Deus é Deus. Amém? E nós precisamos de fazer isso. Então precisamos, para que haja perseverança e renovação constante em Deus, precisamos de encorajamento. Isaías 40, 28 declara: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças de quem não tem vigor. Os jovens cansarão e se afadigarão, e os jovens certamente cairão, mas, olha o que diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Tal como a águia que se renova, assim nós precisamos de renovação. Sabemos que por vezes a renovação dói, fere, e precisamos, muitas vezes, de o fazer de forma individual. Às vezes achamos que é o pastor A, o pastor B, que vai renovar a nossa vida. Eu vou-lhe dizer, a águia, para ser renovada, ela precisa de se prontificar, a despenar-se toda, a ir para um penhasco bem alto. A águia tem uma previsão de vida de 70 anos, mais ou menos como o ser humano, sabia? O ser humano também vive 60, 70, 80 anos. Mas a águia, aos 40 anos, se ela não faz uma renovação, ela morre. Assim é a vida do cristão. Se ele não se renova em Deus, se ele não faz o que tem que fazer para se renovar, ele morre. Ok? Sabe o que é que a águia faz? Todos sabemos. Eu até tive para pôr aqui, mas eu já imaginava que não ia ter tempo, um vídeo da águia a renovar-se. A águia sobe, só para saber, para quem não sabe, um penhasco com mais ou menos 40 anos, as garras já não agarram as presas, já não consegue ajudar os filhotes. E sabe o que é que ela faz? Ela sobe um penhasco, prepara-se emocionalmente para durante 6 meses fazer uma renovação, onde arranca todas as penas, onde faz o seu ninho com as próprias penas, e ela onde arranca o seu bico e não consegue durante 6 meses comer. E ali fica. Se ela morrer no momento da renovação, não há nada a fazer, não vive mais. Mas se ela aguentar, vive mais 40 anos. E ela faz este processo sozinha. É um processo de renovação interior e exterior. A nossa vida, muitas vezes, para ser renovada, deixa-me dizer-lhe onde fica o sítio. É aos pés do Senhor. Onde tu te arrependes dos teus pecados. Onde tu te arrependes dos teus erros. Onde tu pedes a Deus, renova-me.
renova-me, torna como Davi. Sabe que Davi cometeu muitos pecados, mas o Salmo 51 revela uma coisa muito importante. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim o teu espírito. E nós, igreja, para podermos ser perseverantes, temos que também ter renovação. A renovação da própria comunidade. A renovação do nosso entendimento, como diz Hebreus. Romanos, nós precisamos de renovar a nossa mente. Nós precisamos de renovação espiritual. Não precisamos de mudanças de doutrina. Mudanças de princípios. Os princípios serão os mesmos hoje e sempre. A sua palavra não muda. Amém? Temos que também, se precisamos de esperança para o futuro e renovação, também precisamos de uma esperança nova. Esta esperança de que Deus continua a ser o mesmo. Amém? Esta esperança que sabemos, como diz Filipenses 1, aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Mas é preciso nós deixarmos. O Evangelho não é o que tu queres. O Evangelho não é como tu queres. O Evangelho é o que Jesus ensinou. Estás velho? Estás cansado? Faz como a águia. Faz como a águia. Eu não sei como é que a águia sobrevive tanto tempo. Também dizem que algumas águias ajudam a que ela consiga comer e vem dar, mas acho que já ouvi versões a explicar que não, ela está 6 meses sem comer. Não sei como é que ela vive 6 meses. Eu acho que há de haver alguém que lá vai dar de comida à bichinha, não é? Mas irmãos, há 2 versões que se dizem, mas sejam as 2, são certas para nós. Precisamos de ajudar-nos uns aos outros para renovarmos a nossa vida, para recriarmos o propósito de Deus em nosso coração. Precisamos de perceber o que Deus tem para cada um de nós. Precisamos ser um em Cristo. Precisamos de viver um propósito certo. E esse propósito, se estás cansado, saturado. Há um jovem que nós conhecemos há pouco tempo, que sente-se enganado pela igreja de onde veio e não consegue confiar nas igrejas nem nos pastores. Irmãos, o teu passado não te pode destruir. Esquece o passado. Renova o teu coração. Busca Deus. Busca Deus e busca o propósito certo de Deus para ti. E veremos como Deus irá fazer algo grandioso neste lugar. E não vamos dar lugar a ciúmes, porque aquele canta, aquele prega, aquele isto. Vamos dar lugar a que Deus levante. Façamos como João Batista. Importa que ele cresça. Não me importa que eu diminua. Se Deus levanta uns com mais talento que tu, agradece. Quem sabe foste tu que ganhaste. Conta-se de um grande pregador que pregou para multidões jamais imagináveis, que foi ganho por alguém que só ganhou aquela vida. Essa pessoa nunca foi pregadora que ganhou aquele pregador. Mas aquela salvação daquele homem produziu milhões de vidas para Jesus. Isto é uma história, isto é verídico, isto não é história, só não me lembro agora do autor e quem foi. E nós muitas vezes, irmãos, desvalorizamos uma criança, desvalorizamos o ensino em casa. E eu acredito que a igreja dos nossos dias precisa de olhar para as crianças. Precisas ter cuidado com o que abres a boca em tua casa sobre igreja e irmãos. Porque quando tu falas mal dos irmãos, quando falas mal da igreja, ou dizes que a igreja falta isto, falta aquilo, e para isto e aquilo, tu estás a destruir um projeto no coração dos teus filhos. Eu dizia e digo, eu conheço quem fala mal de mim em casa, pelos filhos. Houve uma família muito gira, que durante um tempo a família dizia-me assim constantemente: o meu filho ora todos os dias por si. E sempre que a criança chegava à igreja, corria para me abraçar. Um ano e meio mais tarde, a criança deixou de correr para mim. A criança começou-me a não olhar. A criança começou a afastar-se de nós.
E eu percebi, sem que me dissessem alguma coisa, eu sabia que eu era tema negativo dentro da casa dessa pessoa. Se tu falas mal dos irmãos da igreja, à frente dos teus filhos, se você quer uma igreja de caráter, você está nela. Se tu falas mal dos irmãos da igreja, dos pastores da igreja, de quem sobe ao altar na igreja, os teus filhos vão ganhar aversão. E mais ano, menos ano, eles não vão querer a igreja. A gente às vezes questiona porque é que os jovens, em determinada idade, saem da igreja. Não querem a igreja, quando têm liberdade. E achamos que a culpa é da igreja, que é dos pastores que pregam mal ou não têm projetos para os jovens. A culpa é dos pais que andaram a falar mal da igreja a vida toda. Passaram a falar mal na vida. É o tempo todo a falar. E quando ainda têm lá os amiguinhos em casa deles, continuam a falar mal. Depois vêm para a igreja abraçar o pastor, abraçar aquele irmão que falaram mal. E depois querem que os filhos olhem para eles como exemplo. Só que eles vão olhar para ti como falso, como hipócrita. E vão olhar para a igreja como um lugar estranho. Meio complicado de entender. Mas depois a gente ouve dizer que temos que perdoar e eles lá perdoam. Porque filho perdoa pai. Perdoa ou não perdoa? Aprenda a engolir. Aprenda a passar vergonha. Aprenda a ser ignorado na igreja. Aprenda a lutar pela igreja, se ela mesmo que não lute por ti. Aprenda a edificar a igreja. Porque se há os dons na igreja e os ministérios, eles não são para edificar a tua vida, são para edificar a igreja. E se tu amanhã te tornares maior e mais eloquente que o teu líder, aprenda a honrá-lo na mesma. Amém? Porque talvez consigamos tornar-nos uma igreja de impacto em Portugal, numa cidade que ninguém dá nada, se tivermos homens valorosos, como Davi teve. Israel nunca foi uma grande nação, mas foi uma nação de impacto em determinado momento da sua história. Queridos, ouçam com muita atenção. Não importa os que estão e os que não estão. Importa o que é que tu queres da tua vida. O que é que queres fazer com a tua vida? Vamos, talvez, fazer como a águia. Alguns de nós, se calhar, têm que se fazer como a águia. Arrancar as penas, a mandar o bico abaixo. O bico abaixo devia ser quase uma obrigação, não é? Porque há gente que, quando abre a boca, só diz disparado, só sai a asneira. Não é? Mas vamos mudar a nossa história. Vamos dizer, Deus, por favor, ajuda-me a ser um edificador da igreja. Amém? O reino de Deus está estabelecido, mas a igreja precisa ser edificada. Vamos ficar de pé. Se há uma coisa que eu acredito no meu ministério, é persistência. Eu continuo a acreditar. Eu e a minha esposa continuamos a acreditar em algo grandioso que Deus vai fazer. Já temos uma conquista boa. Nós, há dias eu estava sem som agora. Há dias eu estava a comparar a ICIR sem nada, se faz favor. Estava a comparar a ICIR àquilo que aconteceu com o povo de Deus. O tabernáculo, o templo e o segundo templo. Engraçado, não é? Nós já tivemos o nosso tabernáculo, que era uma casa bem pequena. Já edificámos este espaço, que já é maravilhoso. Pode dizer amém? E temos 10 anos para abrir um novo. A ver se a segunda casa tem mais glória que a primeira. Não era a primeira que é, porque o tabernáculo era o lugar de culto ambulante. Tivemos na rua Dr. Bajona de Freitas. Até o nome era judeu, não é hebreu. Bar significa filho de Jonas. Era Barjonas de Freitas. Tivemos agora, aqui na rua 25 de Abril, que é algo muito espiritual. É a Rua da Liberdade, pode dizer amém, 25 de Abril.
O número 8 representa novo começo e o número 12, que é a porta onde todos entram, representa governo e autoridade. Não sei o que é que Deus nos vai dar para o templo maior, que eu acredito que Deus nos vai dar. Se tornarmos uma igreja de impacto, precisamos de um lugar onde caiba milhares de pessoas. E olhe que não vai haver exploração financeira sobre ninguém. Deus vai mandar dinheiro a mais do que aquilo que precisamos, como fez com Moisés. Ao ponto de dizer, parem. Não vai haver exploração e cultos de exploração e nhanhanhã e massacre financeiro. Este templo foi feito de uma forma milagrosa. Irmãos que ainda estão aqui, uns fizeram empréstimos de 5.000 euros e ofereceram à igreja. E durante 5 anos andaram a pagar o empréstimo que eles deram à igreja, sem se sentirem pressionados nem obrigados. Quando nós concluímos isto, levámos 1 ano a edificar este espaço. Não havia uma única dívida. Hoje cabem aqui 300 pessoas. É o dízimo daquilo que nós queremos para a próxima casa. Temos 14, 13, 12 anos para o fazer. E quem é administrador não prepara a administração para daqui a 15 dias. Começa antes. É hora de começar a orar por isso. Não é hora de desistir, nem desanimar porque uns vão embora e outros voltam. Uns vêm e outros vão. É hora de continuar a dar as mãos. E são 26 anos de ministério que nós temos nesta cidade. Não sei quantos mais, se vou morrer amanhã, se não vou morrer. Mas se eu morrer amanhã, ou ainda hoje, não se fiquem tristes. Nem chorem, façam uma picanha, um churrasco, escusam de chorar, mas continuem o projeto de Deus. Vamos levantar nossas mãos. Eu pedia que agradecêssemos o tempo que tivemos juntos, estes 26 anos de ministério. Eu peço também que continuem a orar por nós, para Deus não só nos dê saúde, como sabedoria para levantar a sua igreja neste lugar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por este tempo que estamos neste lugar, pela tua palavra que pudemos ouvir, por aquilo que eu falei da minha carne e tu falaste pelo teu Espírito, que o Espírito Santo possa trazer à nossa vida a tua vontade sobre aquilo que foi ministrado. Eu creio que aquilo que foi ministrado vem do teu coração. Por isso eu creio que algo grandioso tu queres fazer neste concelho. Eu oro para que, em nome do teu Filho Jesus, levantes líderes neste lugar, homens apaixonados por ti, homens e mulheres que renovem o seu coração, renovem a sua vida como a águia renova, para viver outro tanto de idade como já viveu. Eu oro, Deus, em nome do teu Filho Jesus, que tu possas levantar nesta geração ideias certas, atitudes corretas, projetos que vêm do teu coração para conquistarmos cada vida que nos rodeia para ti. Dá-nos a ousadia, a coragem, a paixão e o amor para que por causa de nós, seja aqui em Tomar, em Leiria, em qualquer lugar, possam vir pessoas de todos os lugares para receber a tua graça, o teu amor, a tua bondade, a tua unção. Pai, em nome de Jesus, queremos ver a tua glória neste lugar. Queremos que este lugar seja um lugar onde tu te inclines, porque há verdadeira adoração, há verdadeiro louvor. A tua palavra é ministrada com paixão, amor e honestidade. Pai, entregamos este tempo em tuas mãos e te agradecemos pelos 26 anos que concedeste a mim e à minha casa, em nome do teu Filho Jesus. E toma para ti toda a honra e toda a glória. Amém.